A caverna na qual você teme entrar guarda o tesouro que você procura. Joseph Campbell. Essa é uma frase que eu trouxe hoje para a gente falar de presença digital. Porque a presença digital é o seu principal cartão de visita nos mundos atuais. Hoje é quarta-feira e a gente está aqui nessa semana de carreira ainda, mas falando sobre ferramentas práticas. E hoje eu vou falar um pouco de LinkedIn, porque o LinkedIn é uma excelente ferramenta prática, muitas vezes ignorada por nós que ficamos ali vendo memes e memes no Instagram, se divertindo no TikTok e esquecendo de fazer o básico, que é alimentar o LinkedIn. Lembra que no episódio anterior eu falei sobre currículo, como fazer um bom currículo? E aí trouxe um pouco do propósito também, do Ikigai, enfim. O LinkedIn eu passo o seguinte, porque o currículo eu consigo fazer tudo que você fez, né? Eu consigo fazer, não, eu consigo ver tudo que você fez até hoje na sua vida. Ele é meio estático, digamos assim. E o LinkedIn, ele é vivo. Eu consigo saber quem você é, qual é o seu posicionamento, que causas você defende, o que você tem feito de projetos no trabalho, que cursos você tem feito. Então, quanto mais você alimenta o LinkedIn, mais eu consigo me interessar por você, né? Hoje nós temos 950 milhões de usuários ativos no LinkedIn, globalmente falando, 65 milhões de brasileiros na plataforma, tá? E 3 vezes mais aqui confiança em perfis completos e ativos, ou seja, quando eu entro num perfil e vejo que ele está completo, que ele está ativo, eu confio mais naquele currículo, naquela pessoa, do que um perfil que não tem foto, que não tem nenhum descritivo ali. O LinkedIn, ele é uma forma das pessoas lembrarem de você, né, nesse mundo digital, onde está todo mundo muito online, muito produtivo, muito ocupado. Antigamente era mais fácil, né, marcar um almoço, um cafezinho. Hoje em dia todo mundo quer ser muito produtivo, quer almoçar em meia hora, tá no home office. Então, uma forma das pessoas lembrarem que você existe é você estando ali. Não só fazendo um copy-cola do currículo, né, porque é preciso fazer isso sim. Colocar uma foto atualizada, um fundo ali, copiar e colar o currículo atualizado, isso tudo é muito importante e eu já indico para você fazer hoje. Se você não sabe como alimentar, vai lá no meu perfil que você vai ver ele todo arrumadinho e aí dá para você ter uma ideia, né, do que você tem que fazer. Uma outra dica é assinar o Premium. Eu não ganho comissão, mas o Premium ele eleva você 40 vezes mais no algoritmo. Então, quando o recrutador for buscar o LinkedIn, o seu vai aparecer na frente. Mas, nesse mundo de hiperconectados aí, é importante que você use o LinkedIn também como palco. Ah, Raquel, mas agora eu vou andar com a melancia na cabeça, vou virar blogueiro. Não. Se você postar uma vez na semana, tá ótimo. E é lembrar que não é você postar para todo mundo, né? Para qualquer pessoa. Você precisa fazer o seu branding ali. E para fazer o seu branding, primeiro você precisa definir: eu vou postar para quem? Se você está procurando um emprego, talvez para um RH, um recrutador. Se você quer ser promovido, talvez postar para executivos, né? E aí, agora você vai para a segunda pergunta. Tá, já sei para quem, vou postar lá para o RH, mas vou postar o quê? Para eu me interessar pelo seu post, você precisa falar a minha língua. Então você precisa saber quem eu, RH, sou. Então, o que o RH fala no dia a dia? Quais são os filmes, livros que eles veem? Com quem que eles andam? Quais são as dores atuais do RH? Né? O que eles queriam ver no mundo acontecendo? Ah, eu acho que a dor atual do RH é essa coisa da geração Z, de atrair, reter talentos. Então tá bom, você já chegou num assunto. Aí você vai falar assim: "Ah, mas eu não entendo nada desse assunto." Claro, porque a gente fala sobre aquilo que a gente consome. Então, se você quer falar de um assunto do RH e não entende nada, vá assinar uma revista de RH, vai ler artigos na internet sobre RH, vai assistir filmes que RH assiste, ler livros que o RH lê, que depois você sim vai ter um portfólio para falar com o RH, né? Tá, legal, já sei para quem, já decidi o que vou postar, como, Raquel, vou postar. Aí a primeira coisa que eu te falo de dica é usar modelagem. Não a modelagem da área atuarial, modelagem, não estatística de dados, né? Modelagem da programação neurolinguística, que é escolher alguém que você gosta e falar assim: "Ah, eu gosto do jeito que essa pessoa posta." E modelar, ou seja, postar parecido. Essa é uma dica. A outra dica
é você usar as ferramentas de um copywriter. Então, por exemplo, o título precisa ser atrativo. Sabe aqueles títulos que a gente vê assim que todo mundo quer clicar? A única forma certa de pedir demissão, 3 dicas para emagrecer agora. Então, quando você coloca um título chamativo, as pessoas querem ler o resto. Fotos também são importantes, chamam a atenção. Não precisa ser sua. Pode ser foto do livro, foto da série, foto do curso. Aí vem um contexto, né? Esse contexto pode ser um pedaço de um artigo que você leu, um trechinho da revista. Sabe quando você está fazendo seu TCC e aí você vai lá cheio de ideias e aí o seu orientador fala assim: quem é você, querido, na fila do pão? Você tirou essa ideia da onde? E aí você tem que citar alguém. O contexto é isso, é você citar um artigo para dar essa autoridade, esse empoderamento para você. Aí depois você já vai direto para as dicas práticas, né? Então, 2 dicas para, aí você coloca ali. E por último, é o que a gente chama de CTA, que é o Call to Action, chamada para ação. Então, é você deixar ali uma perguntinha, e você, o que você tem feito, né? Então, por exemplo, as pessoas vão muito lá no LinkedIn, colocam um diploma. Eu acabei de fazer esse curso. Pá! Aí é o ego falando, né? Ei, me aplaudam, mais um curso pra mim. Esse não é um bom post, gente. Como transformar esse num bom post? Você pode falar, eu sou de RH. E recentemente eu fiz um curso aqui, que se chama ADV da Inner Metrics, que é uma ferramenta voltada para assessment. Segundo estudos do alemão Hartmann, essa ferramenta é muito importante porque traz dados estatísticos combinados com os estudos de Marston, blá 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 blá. Blá. Aí você deu um contexto de autoridade ali. Então, vou deixar 2 dicas aqui para você que é de RH e quer fazer assessment. Utilize o ADV porque ele é o único que mede 7 motivadores universais dos seres humanos e isso ajuda a engajar as pessoas. E ele também mede 78 competências da liderança. E se você quer desenvolver talentos para a liderança, essa ferramenta vai te ajudar. Legal, já dei ele 2 dicas. E aí agora o call to action para fechar. E você que também é de RH como eu, que ferramenta você tem utilizado para engajar as pessoas no mundo de hoje? Então, esse é um post que eu falei do curso que eu fiz, mas eu não tô ali para ganhar aplauso do curso, eu tô ali para ajudar, para dar uma dica para alguém. Então, essa é a melhor estrutura de post. Claro, mas eu também posso repostar algo que eu vi legal de alguém com a minha opinião, né? Existe uma série de posts ali que eu posso fazer, mas essa é o mais legal porque ele conta a jornada do herói, né? Então, é a tua experiência. E quanto mais jornada de herói for, ou seja, você começa com um contexto, aí vai para um fundo do poço, que é contar as dores que eu falei e termina com o topo da montanha, que é contar a solução do problema. Quanto mais essa jornada de contexto, fundo do poço e topo da montanha, mais as pessoas se conectam com a sua fala. E aí, claro, você pode mencionar alguém, botar o arroba lá, porque isso traz o engajamento da rede dessa pessoa também. Então, resumindo, usem o LinkedIn também para fazer posts, para que as pessoas lembrem-se que você existe, tá? O LinkedIn estratégico, tá? Ele pode ser uma máquina de oportunidade. Mas para isso, como eu disse, você tem que ter a foto, o banner, um bom título que vai além do seu cargo ali, né? Usando palavras-chaves. Então, por exemplo, se você é de RH, você pode colocar lá cultura organizacional, treinamento e desenvolvimento, engajamento de equipes, gestora de performance e engajamento, experiência do cliente, enfim, colocar palavras-chaves. Aquele resumo poderoso que você fez lá no currículo, você copia e cola, que é a experiência resumida, né? Contar aqueles resultados lá do currículo também, colocar no LinkedIn. E não pode esquecer, pedir recomendações para ex-gestores, ex-colegas, ex-funcionários, porque isso é como se fossem cartas de recomendação, que muitas vezes o RH vai te pedir lá na frente, mas se você já tem no LinkedIn, ele nem te pede. E isso dá uma endossada de quem você é como profissional, né? Coisa que o currículo já é meio morto. Então, você não precisa ser perfeito para se posicionar, né? Você só precisa ser verdadeiro. Então, toda vez que você conta ali uma história verdadeira, traz uma autenticidade, as pessoas se conectam. Vou trazer um exemplo aqui. Eu tenho uma amiga, a Rafaela Romero, que toda vez que eu vou mostrar o LinkedIn, eu mostro dela. Ela trabalhou 20 anos numa empresa e um dia ela foi desligada porque teve uma mega reestruturação lá na Sul América. E aí ela fez um post sobre a saída dela. Ela colocou uma foto legal que a gente tinha feito numa sessão de fotos. E contou toda uma história que se você ler a história, você vai falar, nossa, parece ela falando. Ela começou a falar.
Poxa, 20 anos numa empresa, fui demitida, mas isso já era esperado, a empresa passava por uma reestruturação. Mas eu nunca pensei que fosse tão difícil procurar emprego, porque tem todo um processo, né? Tem coisas que eu acho chato fazer, tem coisas que eu gosto, como networking. E ela vai contando toda a historinha. E no final ela fala: E você, já passou por isso? Gente, esse post deu mais de 20.000 impressões de conteúdo, mais de 500 curtidas, não sei quantos compartilhamentos. E as pessoas realmente se engajaram em dar apoio para ela, em mandar o currículo dela. E rapidamente a Rafa se recolocou, hoje ela tá na Globo, muito bem, inclusive. E ela pegou o gostinho do post. Se você for lá no LinkedIn dela, você vai ver como ela escreve bem, como parece que você está conversando com ela. E esse é o post que é o post de posicionamento, né? De vulnerabilidade, de contar uma história real do que é procurar um emprego, por exemplo. Autenticidade não é postar tudo que você faz, sabe? É escolher compartilhar aquilo que é verdadeiro, que é relevante, que é útil para alguém, que é prestar um serviço. E aí, não menos importantes, esses posts vão te ajudar a fazer um networking ali online de valor, né? Que vão transformar as carreiras. Então, assim, vai falar com alguém no LinkedIn, tente conversar, né? Sem vender logo de primeira. Dê alguma coisa antes de você pedir para esse alguém que está falando contigo ali, né? Consistência é tudo, então não precisa postar todo dia, mais uma vez na semana, como eu falei, é bom. E seja estratégico, né? Identifique para quem você vai postar, qual é o assunto, qual é a melhor forma, para que isso realmente tenha relevância. Você vai ver como o LinkedIn dá resultado, gente. Não é só para quem vende, quem tem empresa, não, mas para quem quer estar procurando emprego, quem quer ser promovido também. Essa presença digital, ela abre muitas portas. E essa autenticidade mantém elas abertas. Ou seja, as pessoas não esquecem que você existe. Então, próximos passos para você que está na semana da ferramenta prática. Revise o seu perfil hoje. Publique algum conteúdo autêntico, algum storytelling seu. Faça conexões ali estratégicas, pelo menos 3. E comente em 5 posts de valor de outras pessoas para você ir engajando esse networking na rede. Depois você, quem quiser, já me pede ali por e-mail o link para medir o score do LinkedIn, que eu tenho também, eu posso mandar, tá? A sua marca pessoal é construída dia após dia, post após post, conversa após conversa. E é o reflexo consistente desses seus valores, da sua experiência, do impacto que você gera na vida do outro. Então já começa hoje a otimizar o seu perfil. Siga sua bem-aventurança e o universo abrirá portas onde antes só havia paredes. Essa é outra frase do Joseph Campbell, que ele é um especialista em storytelling, por isso que eu trouxe ele aqui no LinkedIn. E eu utilizo muito das técnicas dele na minha mentoria de carreira, de recolocação, não só para fazer o LinkedIn, mas eu te ensino a usar esse storytelling nas entrevistas. Então, por isso que eu sempre indico o Joseph Campbell. Espero que você tenha gostado do episódio, que você atualize seu LinkedIn, seja você líder ou não, e que isso ajude você na sua carreira. Fiquem com Deus, sexta-feira estarei aqui de volta no podcast Liderança e o Espelho, falando sobre carreira essa semana. Um grande beijo.